Pessoal, estou gravando a partir de agora a nossa aula. Nicolas e Fanny, manda os nomes de novo para mim, por favor, lá no bate-papo. E os demais também mandem, por favor, para valer como chamada, tá? Isso, Fanny, obrigada. Viu, Nicolas? Me manda o seu nome de novo, tá? Porque eu não tinha gravado, senão não fica salvo, tá bom? Isso, pessoal, vai me mandando o nome. E você que já mandou o seu nome, abre a sua apostila 2 na página 12, por gentileza. Obrigada, gente. Estão mandando os nomes aí, eu estou vendo. Estou aguardando vocês abrirem a apostila, tá? Página 12. Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Isso, vai me mandando o nome lá no bate-papo, não esquece, porque isso está valendo como a sua presença na aula, ok? Deixa eu só sondar lá no WhatsApp se tem alguém com dificuldade de entrar. Eu acho que não, né? A Jade já está participando, que eu já vi ela, que ela estava com dificuldade ontem, né, Jade? Hoje já está aqui participando da nossa aula. Sim. Os irmãos, se estiverem vendo a nossa aula pelo mesmo aparelho, tem que me mandar o nome dos 3 separados, tá bom? Não sei se eles estão aqui. É o Marcos, o André, né? Me manda os nomes separados, tá? Pessoal, deixa eu pegar minha apostila aqui. Bom, eu comentei com vocês na aula de ontem, né? Sobre a civilização olmeca, e aí pedi para vocês fazerem 2 páginas de exercício, a página 12 e também a página 15. A página 12 fala sobre a civilização Inca e a página 15 fala sobre a civilização Olmeca, não é isso? E aí, então, vamos fazer a correção nos exercícios da página 12. Eu não lembro mais quem foi. Alguém me mandou uma mensagem ontem, já era umas 9 horas da noite, que estava com dúvida aqui no exercício 2, por exemplo. Foi eu, Bia. Mas eu fiquei com Malu? dúvida na página 15. Ah, na página 15, não foi na 12, não. Uhum. Ah, então É. tá. Então a gente vai chegar lá. Mas, Bia, eu acho que a doce a gente já corrigiu. Eu acho que Já não. mesmo? Já fizemos a Já. correção? Ah, Já, então você Sim. já mandou fazer. Então, perfeito. Então, vamos fazer da página 15, então, porque a gente adianta o nosso conteúdo, né? Então, é o seguinte, lá na página 15, a gente vai falar basicamente sobre a civilização Olmeca, não é isso mesmo? Aí eu mostrei para vocês, né, que eles tinham grandes contribuições para outros povos que vieram depois deles, que eles tinham rituais religiosos diferentes de outros povos que a gente viu até agora, que alguns rituais religiosos envolviam inclusive sacrifícios, como por exemplo o jogo da pelota. Lembra disso? Que não era um entretenimento, não era uma diversão, era um ritual religioso, em homenagem inclusive ao deus Inti, né? E que ao final do jogo, um dos times era sacrificado. Lembra disso que eu comentei com vocês? E aí, sobre algumas dessas características da civilização olmeca, oi. Como é que eles tinham população bastante para sobreviver? Porque se eles sacrificavam muitos times, eu não entendo essas civilizações que sacrificavam. Eu não sei como elas conseguiram ter população depois. Isso. É o seguinte, Lucas, para uma população crescer, é preciso sempre que nasçam muitas pessoas. Então, nesse período, era muito comum as famílias serem muito numerosas. Então, mesmo que houvesse pessoas que eram sacrificadas, ainda assim a população crescia, porque o número de pessoas que nasciam era muito maior do que aquelas que morriam, certo? E esses rituais de sacrifício aconteciam todo dia, toda hora, tá? Eles eram pontuais. Por exemplo, aconteceu 1, 2 vezes ao ano, não era toda semana, todo mês que acontecia. E às vezes podia ser que algum ritual de sacrifício acontecia de modo a sacrificar 1 ou 2 indivíduos, tá? E não grupos inteiros. Por exemplo, o jogo da pelota,
ele geralmente antecipava o período do plantio, tá? Para agradar o deus Inti, de modo que o deus conseguisse trazer a quantidade de calor e chuvas suficientes para eles terem uma boa plantação. Então, a gente observa que nem sempre grandes quantidades de pessoas eram sacrificadas. Aí, dessa forma, a população cresce, já que nasce muita gente. Tá bom? Então, vamos lá. A página 15, exercício 1. Com base na leitura do capítulo, cite 3 características da civilização olmeca. Ou seja, cita 3 coisas que eles faziam, né? Que era característica da civilização olmeca. Bom, se vocês viram, por exemplo, aquela escultura que eu mostrei para vocês, lembra disso? Daquelas cabeças, né? Então, a gente pode dizer grandes esculturas em blocos de pedra. As cabeças eram dos reis, né? Que eles Isso, faziam. que eles acabavam chamando de soberano, Miguel, né? Então, o soberano eram os reis, eram os governantes. Isso mesmo, tá? Então, aquelas grandes esculturas de pedra. A religião deles era um tipo de religião chamada de xamântica, né? Aonde um feiticeiro, né, que era um líder religioso, ele entrava em um certo transe, se comunicando com o mundo sobrenatural, se comunicando com os deuses, né? Então, o que eu falei até agora? 2 características. Eu falei das esculturas, que eles eram aí muito conhecidos, e da religião xamântica, certo? Tudo bem? Como Outra escreve xamanca? xamântica ou xamânica. Vou mandar lá no bate-papo para vocês verem, tá? Ó, vocês podem, ela pode ser escrita de 2 formas, ó. Xamânica ou... Todo mundo conseguiu ver aí? Sim. Sim, ó, pode ser dessas 2 formas, tá? Tô falando do mesmo tipo de religião, xamânica ou xamântica. Eu escrevi a primeira. Isso, Tá tudo bom. bem. As 2 formas que você escrever, elas estão aceitas. Qual que é o primeiro? Ó, Grandes esculturas, tá? Em blocos de pedra. Certo? Então, a gente falou, ó, esculturas em blocos de pedra, religião do tipo xamânica ou xamântica, e a sociedade era dividida em classes sociais, em grupos sociais, não é? E mais uma coisa que é característica deles, o sacrifício humano, né? Aí vocês podem colocar etc, que tem mais outras contribuições, como por exemplo a arquitetura, como por exemplo a astronomia, a agricultura, assim por diante, tá? Mas eu acho que esses aí você escolhe aí 3 e coloca na sua resposta, tá bom? O número 2, que algumas pessoas aí tiveram dificuldade. Para diversos especialistas, a civilização olmeca está na base das civilizações que se organizaram no México e na América Central. Identifique elementos da influência que ela exerceu sobre os povos que a sucederam. Então, é o seguinte, para muitos historiadores e arqueólogos, tudo que a civilização olmeca fez serviu de base para que outras civilizações que vieram depois dela pudessem se desenvolver, certo? Aí a gente pede nesse exercício para dizer quais que são algumas das contribuições, né, que os olmecas tiveram para os povos que vieram depois. Então, por exemplo, eu disse para vocês que os olmecas, os sacerdotes, eles faziam observações astronômicas, né? Que isso permitiu eles criarem um calendário. Lembra daquele calendário que eu mostrei para vocês? Esse calendário, ele mostrava qual que era o tempo de plantar, o tempo de colher, o período do ano em que as festividades seriam realizadas, tá? Então, qual foi a primeira coisa que os olmecas contribuíram? A construção de um calendário, tá? Então, o calendário servia para eles organizarem a vida deles, igual a nossa, por exemplo. A gente utiliza o calendário para organizar a nossa vida, certo? Então, o desenvolvimento de um calendário, não é? Depois, pessoal, eles também desenvolveram um sistema de escrita chamada hieróglifa, certo?
Só que essa escrita, lembra que eu falei para vocês que ela era feita na madeira? E ao longo do tempo, essa madeira ela foi apodrecendo, ela foi se deteriorando. Então, a gente tem poucos registros da escrita dos Olmecas, tá? Então, até agora foram duas contribuições: o calendário e a escrita, ok? E aí, a última coisa que a gente pode falar é na agricultura. Eles cultivavam principalmente duas coisas que outros povos que vieram depois lá no México continuaram cultivando, inclusive faziam comércio dessas mercadorias, né? O que era plantado pelos Olmecas que outros povos continuaram plantando? Duas coisas: o milho, que serviu de base da alimentação dos mexicanos durante muito tempo, né, de vários povos que vieram depois, inclusive os maias, que a gente vai falar. Então, o cultivo do milho e da pimenta, tá? A pimenta, pessoal, era um tipo de especiaria que serve, inclusive, para preservar o alimento. Então, por exemplo, se eles faziam uma caça e como é que, imagina, se eles matam um animal muito grande, não tinha geladeira para você guardar, não tinha um freezer para congelar. Como que eles faziam para não perder esse alimento, né? Então, geralmente eles utilizavam algumas especiarias para preservar o alimento, tá? Então, uma dessas especiarias é a pimenta, tá? Então, quais que foram as contribuições que a gente falou como resposta da questão 2? O desenvolvimento do calendário, o desenvolvimento da escrita e o plantio de milho e pimenta. Então, foram essas contribuições que a gente pode citar que a civilização olmeca teve com os demais povos. Tudo bem? Dúvida por enquanto? Sim ou não? Eu não. Não? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, a partir de agora, eu vou desativar o microfone de vocês. Eu peço para que vocês anotem as dúvidas, se surgirem ao longo da explicação, ou que me mandem no bate-papo, tá? E aí, ao longo da minha explicação, eu vou tentando respondê-las. Acabo a aula uns 3, 4 minutinhos antes e peço para que vocês me perguntem, quem não mandar no bate-papo, qual é a sua dúvida. Beleza? Então, vamos lá. Acho que vocês já devem estar começando a enxergar, né, essa tela aqui que eu estou compartilhando com vocês. Bom, a última coisa que eu mostrei para vocês, né, foi esse ritual religioso lá dos Olmecas, né, que no primeiro momento você pode até achar que eles estão aqui numa partida de diversão, quando na verdade é um ritual religioso que envolvia inclusive sacrifícios humanos ao final dessa partida, né? Bom, além da civilização olmeca, a gente vai falar de uma civilização chamada Teotihuacana, tá? Que se desenvolveu em uma região onde tinha uma cidade que tinha o nome de Teotihuacan, tá? E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês que em alguns locais esse nome vem com TH aqui no começo, em outros locais o nome da civilização e o nome da cidade vem sem o H aqui no começo, tá? Então, as duas formas também podem ser aceitas na escrita, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar dessa civilização do Teotihuacan, é importante a gente falar que ela surgiu numa região onde existiam diversos povos. E o conjunto desses diversos povos, a gente vai chamar de civilização pré-colombiana. Por que eu vou falar que a população teotihuacana com outros povos eram povos pré-colombianos? Porque eles habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, tá? Então, junto com outros povos, como por exemplo os maias, que a gente vai falar, é chamado de povo ou civilização pré-colombiana. Alguns livros, inclusive a apostila de vocês, traz também um sinônimo para povo pré-colombiano. É chamado de povo pré-hispânico. Por quê? Porque grande parte da América foi colonizada pela Espanha.
Então, antes da Espanha começar a colonizar a América, várias civilizações já habitavam a América, tá? Então, a civilização teotihuacana com outros povos podem ser chamados de duas coisas que são sinônimos: civilizações pré-colombianas ou civilizações pré-hispânicas. Por que pré-colombiana? Porque eles habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Por que pré-hispânica? Porque eles habitavam a América antes da chegada dos espanhóis. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá entender o que foi Teotihuacan. Bom, Teotihuacan é, na verdade, uma cidade que ela existiu em uma região lá próxima ao México, né, cerca mais ou menos de 40 quilômetros da capital do México, da cidade do México. E os primeiros povos que chegaram nessa área, ela migrou dos Estados Unidos para o sul da América. Então, chegaram aí na onde é o México hoje. Então, ela começou basicamente a migrar para essa região no século 6 antes de Cristo, e quando foi no ano 250 depois de Cristo, eles começaram a construir essa cidade. Até no ano 250 depois que Cristo nasceu, eles viviam no meio da mata, em acampamentos muito simplórios. Por volta do ano 250 depois de Cristo, esse povo ele começou a construir edifícios, prédios que tinham características urbanas, né? Eles não viviam mais no meio da mata. Essa cidade, né? Ela, pelos historiadores, pelos vestígios que eles encontraram nessa área, eles acabaram observando que essa cidade, Teotihuacan, foi construída como um centro cerimonial religioso, né? Tanto que a tradução de Teotihuacan significa cidade dos deuses. Então, eles acreditam que eles começaram a construir essa cidade para homenagear os diversos deuses que eles acreditavam. E aí, quando essa cidade começou a crescer, né, ela atingiu o máximo da sua construção, que era de 20 quilômetros quadrados e chegou a ter 200 mil habitantes. Para a gente ter uma noção, Alfenas tem cerca de 78 mil habitantes, né? Quase aí, né, muito mais gente, quase 3 vezes maior do que a cidade de Alfenas. Então pensa, no ano 250 depois que Cristo nasceu, a gente já tinha na América uma cidade muito grande, com mais de 200 mil habitantes, né? E aí a gente percebe que essa sociedade ela era muito organizada. Para conseguir ter esse tanto de gente no mesmo local sem ter confusão, tinha que ter uma organização muito grande. Como é que esses 200 mil habitantes se organizavam? Eles se organizavam através de uma estratificação. O que é isso? Em uma diferenciação entre os indivíduos que ali habitavam. Só que essa civilização, eles não deixaram muitos vestígios se conseguisse comprovar quem ocupava cada um dos estratos da pirâmide social. O que se acredita é que, por exemplo, os sacerdotes e os militares ocupavam os postos de maior reconhecimento e maior prestígio dentro da sociedade teotihuacana. Tudo bem? Certo? E aí, pessoal, a cidade de Teotihuacan, ela começou a passar por um período de reformas, tá? Então, quando foi entre o ano de 100 e 250 depois de Cristo, né? Aquelas construções elas começaram a passar por algumas reformas. Vários espaços públicos começaram a ser construídos, né? O que são espaços públicos? Áreas em que diversas funções seriam realizadas ali, e inclusive eram construídas esse tipo de construção aqui, ó, pirâmides. Essas pirâmides, elas iam abrigar atividades políticas, assistência à população, ia abrigar, por exemplo, artesãos, ia abrigar comerciantes, mas sempre no topo dessas pirâmides havia um espaço para as atividades religiosas. E geralmente
essa civilização teotihuacana, ela também acreditava que para agradar aos deuses era necessário fazer sacrifícios humanos, tá? Então, geralmente, no topo dessas pirâmides, aonde havia um espaço para as atividades religiosas, geralmente no topo delas era realizado esses sacrifícios, tá? Muitas das vezes era comum, por exemplo, se houvesse uma seca muito prolongada, eles quisessem agradar ao deus da chuva, que era a lua, para que pudesse chover, para ter uma boa colheita, era preciso derramar sangue ao longo de toda essa escadaria aqui, tá? E aí um grande exemplo das construções desses espaços públicos são duas das mais famosas pirâmides que se tem na cidade de Teotihuacan, né? Que é a pirâmide do Sol, essa daqui, e a pirâmide da Lua, essa daqui, que são pirâmides que elas não têm a mesma função do que lá no Egito. Se vocês bem se lembram, lá no Egito, as pirâmides eram construídas com o objetivo de ser um túmulo, onde o sarcófago do faraó era colocado, não é? Aqui em Teotihuacan, essas pirâmides não tinham a função de abrigar corpos, não era túmulo, tá? Era basicamente um espaço que abrigava diversas funções. E sempre no topo dessas pirâmides tinha um espaço para que as atividades religiosas fossem realizadas, tá? E aí, no interior dessas pirâmides, né? Aqui nessas imagens a gente consegue ver, mas tem passagens onde a gente consegue entrar dentro dessas pirâmides aqui, tá? E aí, dentro delas, sempre eram muito enfeitadas. Então, havia esculturas em alto relevo, havia sempre pinturas, né? E aí, aqui, por exemplo, se você um dia for ao México e ter a possibilidade de visitar essa cidade, que ela existe até hoje, né? Suas ruínas, você consegue entrar numa dessas pirâmides. Essa aqui, por exemplo, é a pirâmide da Lua, tá? Então você consegue observar essas esculturas em alto relevo, você consegue observar as tinturas que eram feitas. Então sempre o interior delas eram muito enfeitadas. Aqui, por exemplo, eles acreditavam em um deus que era a serpente emplumada. Quem se atrever a citar o nome dela, né? Eu não me atrevo. Eles acreditavam que existia um deus que era uma serpente que tinha várias plumas e conseguia inclusive voar. Então, no interior da pirâmide da Lua, existem vários locais que tem essa serpente pintada, inclusive algumas esculturas. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, alguém me mandou algum bate-papo. Ah, já que eu vou falar sobre isso, tá bom? Onde as pessoas moravam. Tem alguém me perguntando aqui. Então, pessoal, esses templos, né, eles eram muito comuns terem lá no topo deles para realização de cerimônias religiosas, inclusive sacrifícios. Algumas dessas ilustrações, elas são atuais, mas foram passadas de tradição oral pelos povos que vieram depois dos povos, da decadência do povo teotihuacan, sobre como eram realizados esses sacrifícios, né? Então, lá sempre no topo dessas pirâmides, o sacrifício era realizado, sempre oferecido ao Deus Sol, né? Que era um dos principais deuses que eles acreditavam. Então, sempre era muito comum os sacerdotes, os líderes religiosos, conduzirem esses rituais de sacrifício no topo dessas pirâmides. Tá? Acaba sendo bastante cruel, né? Esse tipo de coisa. Então, olha só, eu coloquei aqui uma linha do tempo. Então, a gente viu, né, o que aconteceu com a cidade de Teotihuacan até por volta do ano 250, tá? Então, ó, o que aconteceu? No século 6 antes de Cristo, então, no ano 600 antes de Cristo, a população começou a chegar ali, né, e formar alguns agrupamentos que deram origem às cidades, né? No ano entre 100 e 200 depois de Cristo, a cidade passou por grandes reformas, a ponto, por exemplo, de construir duas principais pirâmides, né? Que é a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. Essas pirâmides, elas são túmulos igual no Egito? Não, elas tinham múltiplas funções. Lembra que sempre o topo era guardado para rituais religiosos. A partir quando a gente chega no ano 250 depois de Cristo,
Teotihuacan viveu o período de maior esplendor, né? Ou seja, foi o período em que tudo funcionava bonitinho, alcançou a maior área, as construções estavam lindas, maravilhosas, cada um sabia o seu lugar na sociedade. Entre o ano 250 e o ano 500, a população aumentou muito, até chegar a cerca de 200 mil habitantes. Porém, a partir do ano 600 depois de Cristo, a cidade de Teotihuacan começou a ser atacada por vários povos que habitavam ao redor da cidade. E aí, mesmo que eles tinham 200 mil pessoas, nem todas as pessoas eram consideradas militares. Muitos se dedicavam ao artesanato, muitas se dedicavam à construção, muitas pessoas se dedicavam à agricultura. E aí, poucas pessoas eram militares, tinham treinamento militar. E aí, quando muitos povos ao redor dessa cidade começam a atacar a cidade de Teotihuacan, acaba que a cidade não tem condição de se defender. E aí, quando chega no ano 1000 depois de Cristo, a cidade de Teotihuacan ela está totalmente abandonada, porque eles não têm condição de se defender. Então, a população acaba fugindo para outros locais, se espalhando por todo o continente americano para preservar a sua vida até acabar os traços, né, da civilização teotihuacana, tá? Na verdade, alguém me perguntou aqui, ó, duas perguntas, né? Aonde eles enterravam os corpos? Esses indivíduos que eram sacrificados, eles eram colocados no meio da mata para que os próprios animais se alimentassem deles. Agora, aqueles indivíduos que não eram sacrificados, que morriam porque estavam doentes, porque estavam velhos e tudo mais, essas pessoas elas tinham um espaço bem no canto da cidade onde elas eram enterradas, como se fossem os cemitérios que nós temos até os dias de hoje, tá? E a gente não tem muitos registros dos nomes que esses deuses tinham, até porque eles tinham poucos registros escritos. E como a cidade foi sempre muito atacada, muitos desses registros que eram escritos, eles foram destruídos. E aí acaba que hoje em dia os vestígios que a gente tem são muito poucos, tá? Vestígios escritos falando sobre isso. Mas as próprias pirâmides, elas vão servir como importantes sítios arqueológicos para que historiadores e arqueólogos estudem o passado dessas civilizações, até porque elas tiveram aí importâncias muito grandes para a época e para as civilizações que vieram depois dela, tá? Então aqui, turma, tem uma linha do tempo dos principais acontecimentos da cidade de Teotihuacan. Tudo bem? E aí, eu vou falar de um outro povo, de uma outra civilização, que é a civilização maia, tá? Pode ser que alguém já tenha ido visitar uma cidade maia, já tenha feito uma pesquisa sobre os maias, né? Mas a gente vai falar um pouquinho deles, trazer algumas imagens para vocês entenderem como é que essa civilização se desenvolveu, tá? Então, ó, coloquei aqui o mapa da América e aqui era essa região que os maias acabaram ocupando, tá? Então, eles também acabaram vindo aqui dos Estados Unidos, cerca de 1800 antes de Cristo, e se instalaram aqui no sudeste do atual México, tá? Eles chegaram a ocupar uma área bem grande, se a gente vai para pensar. Ocupa cerca de 500 mil quilômetros quadrados. O quanto que isso quer dizer? É igual o tamanho de um país chamado Espanha. Então, os maias ocuparam uma área igual à Espanha hoje, né? E aí, eles saíram daqui, dos Estados Unidos, em 1800 antes de Cristo, mas conseguiram se instalar nessa região aqui entre 300 antes de Cristo e 200 depois de Cristo, tá? Nesse período que esses grupos foram chegando nessa área, né, houve um grande crescimento populacional. A população cresceu muito. E aí começaram a surgir vários centros populacionais. O que é um centro populacional?
Um grupo fica aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro acolá, né? Então, são vários grupos onde as pessoas iam se fixando. Ao longo do tempo, esses grupos de pessoas formaram cidades-estado. Bia, o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade que tudo que ela precisa para sobreviver, ela mesma produz. Ela não depende da outra cidade, ela é independente da outra, tá? Então, quando eu falo que existiram dentro dessa área ocupada pelos maias várias cidades-estado, eu estou dizendo que existiram várias cidades que eram autônomas, independentes umas das outras. Então, por exemplo, se numa cidade um cara queria criar um conjunto de leis, o governante queria criar um conjunto de leis, beleza. Ele não precisava perguntar se esse conjunto de leis podia ser autorizado ou não. Ele criava essas leis ali. Ali ele podia criar os seus impostos, ali tinha a sua própria religião, ali os próprios alimentos seriam produzidos e consumidos, tá? Então, a gente vai observar que nesse período de maior crescimento da população, acabaram surgindo essas cidades-estados, que são independentes umas das outras. Alguém me perguntou, duas pessoas me perguntaram, se hoje existe uma cidade-estado ainda, tá? A gente não tem mais cidades-estados, nem mesmo Hong Kong, tá? Por quê? Uma cidade-estado é aquela cidade que não precisa da outra para nada, tá? Nem na política, nem na economia, nada. Hoje, as cidades, os países, eles estão interligados economicamente, politicamente. Então, vamos pensar o seguinte, o nosso prefeito é o Luizinho, né? Ele pode, por exemplo, chegar e falar o seguinte, a partir de hoje, todo mundo que chama Maria vai ter que mudar o nome para Margarida. Ele pode obrigar a criar uma lei dessa? Não, não pode, né? Ele obedece a um conjunto de normas. Ou então, por exemplo, imagina que na Constituição Federal está escrito lá que quem for pego roubando um carro vai sofrer a penalidade de ser preso por 5 anos, por exemplo. Será que o Luizinho pode chegar aqui em Alfenas e falar, quem for preso porque foi pego roubando um carro vai sofrer prisão de 2 meses só? Não pode. Ele obedece outras hierarquias, né? Então, nem mesmo cidade, nem mesmo um país, ele é autônomo, ele é independente, ele obedece a outros setores. Agora, o que a gente tem, que é o que o Lucas está falando aqui para mim no bate-papo, é que, por exemplo, a cidade de São Paulo tem o mesmo nome que o estado, mas ela não funciona sozinha. Muita coisa do que a cidade de São Paulo tem vem das outras cidades que estão ao seu redor, tá? Inclusive trabalhadores, mercadorias e tudo mais. Então, uma cidade-estado é aquela que funciona sem precisar das que estão vizinhas, das que estão próximas. Pensa, será que Alfenas ela tem condição de existir, de funcionar, sem depender das cidades que estão ao redor dela? Será que Alfenas consegue produzir todo o alimento que todo mundo aqui vai precisar consumir? Será que Alfenas consegue produzir o combustível que os carros que tem na cidade precisam utilizar? Será que aqui em Alfenas tem os profissionais para trabalhar nos hospitais, no comércio, assim por diante? Não, porque isso vem de fora, muito alimento vem de fora, muitas coisas que nós consumimos vêm de outras cidades. Então, Alfenas, ela não é autônoma, ela não é independente das outras, ela está interligada com outras cidades, tá? No caso das cidades-estados maias, as cidades, elas funcionavam sem depender umas das outras, tá? Então, essa característica de ser uma cidade que não depende das outras é o que a gente chama de cidade-estado. Tudo bem? Certo? E aí, uma importante cidade-estado que os maias conseguiram construir é a cidade de Tikal, né? Uma cidade que conseguiu chegar a abrigar mais de 60 mil habitantes
E essa cidade ela era um importante centro comercial para os maias, porque essa cidade ela dominava algumas rotas comerciais e também ela comercializava os sílex. O que é o sílex? É um tipo de rocha muito resistente. E aí, os maias comercializavam essas rochas já produzidas ferramentas delas ou armas, ou vendia a pedra bruta para outros povos também produzirem armas e ferramentas, que eram muito resistentes, tal qual o ferro, por exemplo. Tá? Tudo bem? É claro, a gente tem, por exemplo, a cidade de Ucatã, que foi um importante centro religioso, um dos locais mais visitados até os dias de hoje, para conhecer a civilização maia, tá? Então, todo mundo entendeu o que é uma cidade-estado? Eu vou agora ter a possibilidade de vocês ativarem o microfone de vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu, Eu quem? Gabriel? Gabriel, Pode falar, Gabriel. por que eles não falavam o nome daquele deus lá, aquela cobra? Na verdade, tinha escrito. Eu é que não sei produzir aquele nome, para pronunciar aquele nome, você sabe? Você consegue Não. pronunciar? Eu Eu pronunciei também uma não boa. consigo. Hã? Fácil pronunciar aquele nome, eu pronunciei uma boa. E não tô nem aí com uma possível consequência. Não, que com certeza é impossível. Eu não consigo. Bom, alguém me mandou aqui no bate-papo que ainda não conseguiu entender o que são cidades-estado, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar explicar. Se eu não conseguir, na próxima aula eu volto explicando um pouquinho melhor, tá? Aí eu preparo algo ilustrado sobre o que é uma cidade-estado. Deixa eu pegar um papel aqui e vou desenhar para vocês verem. Ó, imagina que esse bloquinho seja, por exemplo, a civilização, o local onde a civilização maia se desenvolveu, ok? E aí, ó, cidade A, B e C. Foram 3 cidades que os maias criaram, tá? Tudo bem? E aí, eu disse que essas cidades são cidades-estado. Bia, o que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem o seu próprio governo, é uma cidade que tem as suas próprias leis, as suas próprias regras, sua própria moeda, sua própria língua, entendeu? E tudo o que a cidade A vai fazer, ela não precisa pedir permissão ou não depende da cidade C, por exemplo. Vamos pensar. Alfenas. Alfenas, ela pode adotar, inventar uma moeda que vai valer só para a cidade de Alfenas? Não. A gente depende, a gente obedece um sistema maior, que é o nosso país. A nossa moeda do nosso país é o real. Então, Alfenas não pode querer adotar uma outra moeda, né? A gente depende de outras coisas. A gente depende de um governante que vai governar todo o nosso país. Então, se o governante do nosso país decidir que a gente vai mudar de moeda, todas as cidades vão mudar de moeda, né? Porque as cidades estão interligadas por esse governo. Lá nos maias, nós não tínhamos um governante para todo o Império Maia, certo? Cada cidade-estado tinha o seu governante. Então, se aqui eu quisesse colocar uma determinada moeda, tudo bem, porque aqui nessa cidade C seria outra moeda. Na cidade B seria outra moeda. Eu não precisaria adotar a mesma moeda, por exemplo, que todas essas aqui. A cidade A, ela pode ter as suas próprias leis. A cidade B pode ter leis diferentes da cidade A. Não precisam ser iguais, porque elas são separadas. É como se fossem pequenos países. Cada um exerce as suas atividades de um jeito. Tem as suas leis, as suas moedas, os seus governantes. Tá? Então, uma cidade-estado, a gente fala que ela é autônoma, ela é independente umas das outras. Ela não